Pronto, a sala dos jovens e a sala dos adultos aí foi no Evangelho de João, mas foi falando sobre a mulher samaritana, né? Sobre a adoração, sobre evangelismo. Mas eu quero meditar com você a partir do versículo 46, uma outra experiência aqui. Alguns domingos atrás eu preguei aqui sobre um milagre que Jesus fez em Caná da Galileia, no evento do casamento. Vamos pensar que é uma espécie de continuação, tá bom? Capítulo 4, Evangelho de João, a partir do versículo 46, diz assim: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, bendito e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, nesse momento, com liberdade para te adorar, com liberdade para apresentar a nossa adoração a Ti. Também, ó Deus, com liberdade para podermos ouvir o Senhor falar conosco. É o desejo do nosso coração ouvir da parte do Teu Espírito Santo tratar com cada um de nós. Deus, tem misericórdia das nossas vidas nessa noite. Ouve a nossa oração, fala conosco em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo possa fluir nesse lugar, como vem fluindo desde o princípio deste culto, em meio aos louvores, em meio à leitura da Tua palavra, que nesse momento seja um momento profético, um momento da condução do Teu Espírito também, Senhor, e que os nossos corações estejam prontos para ouvir, estejam sedentos e sejam nesta noite saciados por Ti, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Assim nós oramos. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu quero conversar com você nessa noite sobre a fé deste homem, né? Aqui, de acordo com o versículo 46, um oficial do rei. Algumas pessoas acham que esse texto também seria o mesmo do centurião, mas a maioria dos teólogos entendem que não é o centurião, né? O centurião, se você recorda a história, o centurião é aquele homem que foi até Jesus e disse para Jesus que tinha um servo dele doente, e pede a Jesus para curá-lo. E aí Jesus, dizendo que ia à casa dele, o próprio centurião impede, porque entende que um judeu entrar na casa de um romano é uma situação constrangedora, de impureza para os judeus, né?
Então o centurião diz: olha, o senhor não precisa ir na minha casa. Eu sou um homem de autoridade, eu tenho soldados debaixo da minha autoridade, e eu digo ao meu soldado vai, ele vai, eu digo ao meu soldado vem, ele vem, eu digo ao meu soldado faça isso, e ele faz. O centurião estava também reconhecendo a autoridade de Jesus e disse: se o Senhor enviar apenas uma palavra, o meu servo vai ficar curado. Jesus ficou extremamente admirado da fé daquele homem, e disse ali, naquela ocasião: eu não vi fé tão grande como deste homem em todo Jerusalém, todo Israel. E aí, Jesus despede aquele homem e diz: vai, seja feito conforme a tua fé. E o homem volta para casa e encontra o seu servo, curado. Então, existe esse episódio do centurião, e aqui nós temos um outro episódio, um alto oficial, um oficial real. E todos os estudiosos bíblicos entendem que é um episódio semelhante, mas é uma outra situação, para nós entendermos, tá bom? Bem, o que eu quero que nós entendamos nessa noite com essa palavra? A atitude e o comportamento desse homem, esse oficial do rei, ele vai nos trazer alguns ensinamentos. Eu separei pelo menos 4 coisas interessantes para nós hoje aqui, porque muitas vezes nossa postura impede o agir de Deus. Deus quer trabalhar, às vezes pensamentos do tipo assim: nada poderá impedir o agir de Deus, Amém, nada poderá impedir o agir de Deus, é uma verdade, e não se contradiz quando eu mesmo posso impedir o agir de Deus. Isso também é uma outra verdade que uma não contradiz a outra, embora as duas sejam opostas, mas não se contradiz, porque Deus não é um Deus que vai forçar absolutamente nada, irmãos. Deus não vai forçar absolutamente nada, Ele quer nos ajudar, mas se eu não quero ser ajudado, então Deus também não vai forçar a barra. Então é nesse sentido que muitas vezes algumas posturas que nós adotamos impedem o agir de Deus, e eu quero aprender nessa noite, compartilhar isso com você, sobre o comportamento deste homem, um oficial real. A primeira coisa que eu quero que você entenda aqui, que se você observar, é um oficial do rei, e ele vai até Jesus. Jesus provavelmente o quê? Um carpinteiro, na ótica de todos. Eu não sei quantos de vocês lembram, que quando Jesus chega em Nazaré, na região da Galileia, e aí ele não pôde fazer ali muitos milagres. Uma coisa que eu trouxe aqui alguns domingos atrás: Jesus não pôde fazer muitos milagres, porque por causa da incredulidade das pessoas ali. Aquelas pessoas ali reconheceram Jesus ser: o pai dele não é um carpinteiro, a mãe dele não é aquela que mora aqui perto da gente, os seus irmãos assim, assim, assado. E aí, vem aqui já com essa palavra toda, com essa autoridade toda, com essa comitiva toda, e ali, em meio àquela incredulidade, Jesus até disse: não existe profeta sem honra, senão no meio da sua terra, da sua parentela, e tal. Não sei quantos vocês lembram, tem uns 3 domingos atrás eu trouxe uma palavra nesse sentido. Então, Jesus está voltando exatamente para a mesma região da sua casa. Jesus é um galileu. A Galileia tem ali cidades como Cafarnaum, cidades como Caná da Galileia, e Nazaré, lógico, Jesus de Nazaré. Enfim, a região da Galileia, Jesus está voltando para lá, para essa região onde ele é conhecido, região onde ele fez o milagre. O texto deixa bem claro, logo no início aqui, dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde ele tinha transformado água em vinho numa ocasião de um casamento. E aí esse centurião, que possivelmente morava em Cafarnaum, a distância de cerca de 30 quilômetros. Naquele tempo não tinha metrô, não tinha Uber 99, não tinha ônibus, não tinha essas coisas. Normalmente se fazia caminhada ou a cavalo ou a pé mesmo, Enfim, isso demorava um bocadinho de tempo, 30 quilômetros não é rápido, E ele fez essa viagem de 30 quilômetros de Cafarnaum, foi até
Caná da Galileia para falar com Jesus, expor o seu problema a Jesus. Mas vamos lá. Um oficial do rei sai da sua cidade, Cafarnaum, vai até Caná da Galileia, onde tem lá um galileu, carpinteiro, né? Porque a fama de Jesus era um filho de um carpinteiro, portanto, um carpinteiro, herdando ali o ofício do pai. Mas para a gente entender um pouquinho mais sobre o oficial real, para você entender onde eu quero chegar, ele provavelmente ocupava uma posição muito alta, muito elevada, dentro ali da corte de Herodes. Não era do imperador romano, mas de Herodes, da região da Galileia e Judéia. Herodes. Enfim, talvez você não consiga entender bem essa questão geográfica e esquece um pouquinho, mas só para alguns entenderem. Então, esse oficial real ocupava uma posição alta no reino de Herodes. E aí ele vai falar com Jesus. Só esse ato de ir falar com Jesus, isso já seria uma coisa muito vergonhosa, humilhante. Sair da sua posição era como se fosse se rebaixar, né? Se rebaixar. Andar ainda 30 quilômetros para encontrar um carpinteiro. E não só encontrar, mas pedir-lhe ajuda. Não só para ir lá, fosse uma amizade, se fosse também um outro rei, uma outra autoridade, e estavam lá para um banquete. Não, foi lá para pedir ajuda, foi até o carpinteiro pedir ajuda. Enfim, a primeira coisa, e sobre todas as coisas, é que este homem, esse oficial do rei, ele engoliu o seu orgulho para buscar ajuda. Eu já falei isso outras vezes aqui na igreja, sobre engolir o orgulho para poder realmente alcançar vitória, alcançar a bênção, para alcançar felicidade. Eu costumo dizer que o orgulho é o maior ladrão de felicidade. O orgulho, ele precede, inclusive a Bíblia diz, o orgulho precede a queda, a ruína, a desgraça. O orgulho é um ladrão de felicidade. E esse oficial do rei, ele engole o seu orgulho, vai até Jesus de Nazaré, que está lá na cidade de Caná, na região da Galileia. Ele vai até lá falar com Jesus para pedir ajuda. Enfim, nem a convenção, vamos assim dizer, a cultura convencional, por exemplo, tem gente que faz parte de uma elite e não visita a casa de gente pobre, ou não anda com gente pobre, não se mistura, porque não vai a determinados lugares para não ser anticonvencional da situação em que ele está, do status que ele possui, das pessoas com quem ele anda, dos lugares que ele costuma frequentar, porque alguém pode dizer assim: rapaz, tu anda ali, poderia soar vergonhoso. Eu me lembro que uma vez eu estava ouvindo aquele poeta nordestino, Ariano Suassuna, e ele estava falando que alguém chegou para ele, alguém meio snob, chegou para ele e disse: naturalmente você já foi à Disney, né? E ele disse: naturalmente eu nunca fui à Disney, porque exatamente as pessoas que estavam ali à roda dele eram pessoas de uma alta sociedade, que frequentava a Disney constantemente, qualquer feriado ia à Disney, isso não era problema. Eu nunca fui à Disney. Tem gente que sonha em ir à Disney, né? Mas eu nunca fui, eu não sei se eu vou, né, gente? Porque vocês sabem aí que o dólar é meio caro. Mas, enfim, esse alto oficial do rei, ele realmente engole o orgulho, ele vai a Caná da Galileia, uma região pobre, vai à casa de uma pessoa
pobre, simples, engoliu o seu orgulho e pediu ajuda. Ele passa por cima de toda esses costumes de convenções da sua época, da sua, vamos assim dizer, da sua cúpula. Ele simplesmente ignora que aquela ação dele poderia causar sensações desconfortáveis no seu meio social, mas ele não se importou com isso. Ele simplesmente ignora todo esse tipo de possível consequência, possível cancelamento de ser realmente visto com Jesus de Nazaré, ou está lá em Caná da Galileia, e pedindo ajuda. Simplesmente ele ignora tudo isso. Tem um pensador, e eu não vou dizer o nome dele aqui, porque, se eu não estou enganado, esse nome aqui é suíço, e eu não sei pronunciar, tá, irmãos? Tem mais vogal, aliás, tem mais consoante do que vogal, está difícil de pronunciar isso aqui. Mas ele diz o seguinte: o silêncio é muitas vezes o maior orgulho que se pode mostrar. Se aquele homem ali se deixasse controlar pelo seu orgulho, ele tinha ficado em silêncio, vendo o seu filho padecer, vendo o seu filho morrer. Mas ele rompe o silêncio do orgulho, ele engole o seu orgulho, e ele vai a Jesus, não estando preocupado com o que se diria, com o que se pensaria daquela atitude dele, e porque ele estaria ali. A situação é que, se eu e você, se nós quisermos a ajuda de Cristo Jesus, se nós quisermos a ajuda do Senhor, ou a ajuda que Ele pode nos dar, que Deus pode nos dar, eu e você devemos ser o suficientemente humildes para engolirmos os nossos orgulhos e não nos preocuparmos com o cancelamento que podemos sofrer dos outros. Se você quer alcançar alguma coisa do Senhor, meu irmão, você tem que engolir o seu orgulho. Não dá para você pensar assim: eu sei que Deus pode me ajudar, mas o meu orgulho vai lá mais alto. Tem um quadro lá na casa da minha mãe, lá na cozinha, né? Eu nem sei se ainda tem, acho que ainda tem lá. É um quadro que está escrito em inglês. Eu não vou falar em inglês aqui para não constranger algumas pessoas, mas está escrito o seguinte: que fé não é saber que Deus pode, mas que Ele vai fazer. Que Ele vai fazer. Muitas vezes nós sabemos que Deus pode fazer, que Deus pode fazer todas as coisas. A gente tem essa consciência, a gente tem esse tipo de conhecimento, de que Deus pode fazer todas as coisas, mas a questão é: você está convicto de que Deus pode fazer? E estar convicto de que Deus pode fazer, muitas vezes, significa que nós temos que nos achegar a Ele, nos humilharmos diante dEle. Nós temos que descer do nosso pedestal orgulhoso e irmos ao encontro do Senhor Jesus, nos dobrar diante dEle e suplicar: Senhor, tem misericórdia de mim. Pedir ajuda. É preciso a gente romper o silêncio do orgulho e clamar ao Senhor, se humilhar diante do Senhor que pode todas as coisas. Uma outra coisa que eu quero que você entenda nessa noite, a partir da postura deste homem, desse oficial, vá juntando aí, oficial do rei, uma pessoa de uma posição elevada, ele se humilha. Você observa no versículo 46, que ele era um oficial do rei, ele sai da sua terra e vai até Jesus pedir ajuda. Uma segunda coisa é que esse oficial do rei, ele tem um problema e ele simplesmente não aceita, entenda, não aceitar no sentido de se negar a sentir-se desencorajado, a sentir-se desanimado, sentir-se abatido. Ele não se entregou ao problema, não jogou a toalha, não desistiu da vida ou de lutar. Esse oficial do rei, ele simplesmente se nega a sentir-se desencorajado ou desanimado.
Ele vai para frente, vai falar com Jesus, e ele está realmente determinado a buscar resposta. Resposta. Leia comigo o versículo 48, quando Jesus responde para ele expõe o seu problema para Jesus, e Jesus responde para ele no verso 48, então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Talvez para você talvez ainda não entendeu, essa palavra de Jesus é uma palavra meia dura para ele, Jesus não alisou para ele, Jesus não foi tão solícito como no caso do centurião, que quando o centurião chega para Jesus, na outra história, Jesus prontamente se levanta para ir à casa do centurião, e o próprio centurião diz, não, Senhor, o Senhor não precisa ir, envia apenas uma palavra. Neste caso, no versículo 48, Jesus diz para esse oficial do rei, Jesus diz para ele, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Jesus está dizendo para ele, se você não ficar observando sinais, milagres e prodígios, você não vai acreditar em mim não. Você não vai acreditar que eu posso, tipo isso. Você é uma pessoa que gosta de ver milagres, gosta de sensacionalismo. Jesus deu aquela encarada naquele oficial ali, do rei, com essa palavra, e, vamos dizer assim, aparentemente, dura, mas com respeito, né? Respeitoso. Então Jesus tinha uma forma, vamos dizer assim, uma forma diferenciada de assegurar-se, não que ele precisasse, não que Jesus precisasse disso, tá, irmãos? Mas Jesus tinha uma forma diferenciada de que uma pessoa deveria estar ali com Jesus, buscando a Jesus com determinação e fé, e não por curiosidade, não se der certo. Ou seja, não sei quantos de vocês lembram do episódio da mulher cananeia, no Evangelho de Mateus. Bota para mim, Evangelho de Mateus capítulo 15, versículo 21 em diante aqui, até o 28, Mateus 15, eu vou estar aqui porque eu não vou nem abrir minha Bíblia, para a gente ver aqui. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Veja que Jesus deu uma provada na fé, na determinação daquela mulher, para entender o que aquela mulher realmente queria com Jesus. Jesus disse, olha mulher, não é bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Parece soar inclusive ofensivo, mas a mulher, ela não está ali melindrosa, ela nem se lembra disso, o senhor está me ofendendo, não, ela não se lembra disso, tudo que ela queria era ver a libertação da filha dela, portanto ela disse, tudo bem Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos teus donos. A mulher adota uma postura completamente humilde, humilhada, ela está determinada, ela quer realmente a resposta. Igualmente, esse oficial do rei,
quando Jesus diz para ele, se você não vê milagre, você não vai acreditar. Imediatamente, esse homem aqui, na verdade, ele não aceita, ele se nega a sentir-se desencorajado com essa palavra de Jesus. Ele fica ali, ele encara Jesus, ele está preparado para o que Jesus tem para falar para ele. Ele está pronto para a resposta que Jesus tem para lhe dar. Portanto, meu querido, se este homem, oficial do rei, tivesse dado meia volta irritado, petulante, se tivesse sido orgulhoso para aceitar essa palavra de Jesus, nesse mesmo momento Jesus saberia que a fé daquele homem não era autêntica e ficaria exposto para todos que aquela fé não era autêntica. Jesus não precisa provar a fé de ninguém para ele saber que a fé é autêntica, mas como eu falei, é uma maneira diferenciada de Jesus provar a fé das pessoas. Mas o mais importante que eu quero que você entenda aqui, o mais importante do que a saúde do próprio filho desse centurião, é a fé do pai. Chamei centurião, né? Mais importante do que o filho do oficial do rei é a fé do oficial do rei. É disso que Jesus está querendo mostrar nesse momento. Cada um de nós, eu e você, precisamos estar seguros do que queremos, confiantes do que queremos, ou seja, seguros e confiantes em fé. A gente estava cantando aqui o Não Seremos Abalados, né? Que diz o salmista, os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, são ou serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas firmes estão para sempre. Essa é a postura que nós temos que tomar. Estarmos confiantes, seguros, não é autoconfiança, é a fé em Cristo Jesus, de que nós vamos receber ajuda. Leia comigo, bota por favor aqui Tiago, capítulo 1, os versículos 6 a 8. Olha o que diz aqui Tiago. É óbvio que Tiago está falando sobre fé, mas isso é um princípio para todas as coisas. Olha o que diz aqui Tiago: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O que Tiago está falando aqui? Qual é o princípio aqui que você consegue perceber? Que quem pede, quem vai até o Senhor, veja que o oficial do rei foi até o Senhor, portanto, quem pede tem que fazê-lo sem dúvida nenhuma, tem que fazer com fé. Tem que estar seguro tanto do poder como do desejo que Deus tem de nos ajudar. Eu tenho que estar seguro não só que Deus pode, mas que Ele quer me ajudar. Você está me entendendo? Diga amém. Tiago usa aqui uma expressão, ele fala de homem de ânimo dobre. Ele está descrevendo aqui literalmente um homem com duas almas, com duas mentes, né? Duas mentalidades. Uma mente que crê, uma mente que duvida. Ora eu estou acreditando, ora eu não estou acreditando. Ora eu estou confiante, ora eu não estou confiante, ora eu estou mais seguro, ora eu não estou seguro. Nisso a vida da pessoa está numa verdadeira guerra, uma batalha travada de confiar e de desconfiar em Deus.
Tiago está dizendo: olha, esse homem, inconstante em seus caminhos, não pense que ele vai conseguir a coisa de Deus, porque não conseguirá. O ânimo dobre. Jesus prova a fé desse homem ao dizer: olha, se você não ver sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Jesus faz ali uma espécie de provação afirmativa. Mas ele não retrocede. Ele não retrocede. Portanto, queridos, quando eu e você pedirmos alguma coisa do Senhor, nós temos que lembrar, muito importante isso, nós temos que lembrar da generosidade de Deus. Deus é bom. Esqueça de todo tipo de... esses dias eu vi um garotinho dizendo: Deus castiga. A gente cresce ouvindo isso: Deus castiga. A gente cresce ouvindo as histórias de um Deus tirano, malvado, um Deus que castiga. A Bíblia revela um Deus bom, um Deus de bondade, um Deus misericordioso. Portanto, quando nós nos achegarmos a Deus para pedirmos qualquer coisa ao Senhor, nós temos que lembrar absolutamente da generosidade de Deus. Deus é bom. Leia comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 11. Bota aqui, por favor, nós vamos ler juntos. Quero que a congregação leia comigo. Vamos lá, no 3, 1, 2, 3 e... Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aleluia! Quando eu estava meditando nessa palavra, eu lembrei, sabe de quê? O Levi está aí? Foi tomar água, né? Eu lembrei da minha vida com o Levi, irmãos. Porque eu fico ali com o Levi, não, Levi, e o Levi, sim, pai. E eu digo: não, Levi, ele diz: sim, pai. E aí nessas batalhas travadas com o Levi, entre muitas, ele quebrou o celular dele umas 3 ou 4 vezes. E da última vez que ele quebrou o celular, eu até disse para ele: eu não conserto mais, né? Inclusive, o celular dele quebrou, depois de eu dizer para ele: Levi, desliga esse celular, vai estudar um pouco. E aí ele teimando comigo, eu disse: eu vou orar para o teu celular quebrar, e o celular quebrou. E aí, ele estava ali meio desanimado. Passou quanto tempo o celular quebrado? Foi um mês? Foi em julho? Ficou uns 2, 3 meses, eu consegui tudo isso. Irmãos, eu não me rendi, eu mandei consertar o celular dele. Eu mandei consertar. Eu tinha dito que eu nunca mais ia consertar o celular do Levi, que nunca mais ia comprar um celular para ele. Eu que sou mau, eu que sou imperfeito, não consigo deixar de ser generoso com meu filho. Imagine Deus, irmãos, Deus. Olha, não é porque eu amo, pastor, o Levi é um menino maravilhoso. Ele é um filho maravilhoso, mas olha, tem hora que eu olho para o Levi e digo: Levi, tu merece peia, não merece peia, Levi. Mas eu não consigo, eu dou. Ontem mesmo eu estava dizendo para a Denise que a gente tá mimando demais o Levi. A gente tem que dificultar mais a vida do Levi, para ele engrossar o pescoço. Tudo o Levi faz um beicinho, faz cara de choro, e ele consegue, irmão. É o caçula, né? É o caçula. E a gente diz: não, vou fazer não. Aí de repente, vamos fazer por ele. Ora, se nós que somos maus, nós fazemos coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste, irmão, nós temos que lembrar disso. Deus é bom, Deus é generoso, Deus é bom, é bom, é bom, é bom.
A canção nova que foi cantada hoje à noite aqui fala que Deus é fiel a mim. Parece até uma heresia dizer que Deus é fiel a mim, mas não é no sentido de que eu mando e Deus obedece, não. É porque Deus é fiel à palavra dele, e a palavra de Deus diz que Deus é bom, que Ele me ama, que Deus foi capaz de morrer na cruz para eu viver. Para eu viver. Eu sou infiel, mas Deus continua fiel. Eu erro, mas Deus não erra. Coloque isso na sua cabeça. Lembre-se disso todas as vezes que você falar com o Senhor, que você for até o Senhor, pedir algo do Senhor em oração. Lembre-se que o Senhor é bom. Uma outra coisa que eu quero que você entenda, e eu estou falando para você saber que o Senhor é bom no sentido de que você não deve desanimar. Você não pode se deixar vencer pelo desânimo. O Senhor é bom. Esse centurião aqui, esse oficial do rei, ele não se deixou abater. Ele queria resposta. Uma outra coisa que eu quero que nós entendamos aqui sobre a postura do oficial, do rei, é que, está óbvio, é alguém que tem fé. Fé é necessário. O livro dos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é essencial. E a gente observa que ele é um homem de fé. Sim, ele é um homem de fé. Se você observar o versículo 50... quando Jesus diz para ele, vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele ouviu uma palavra dura primeiro, mas ficou ali ainda encarando Jesus, né? Que o versículo 49 ele diz, rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Aí Jesus olha para ele e diz no versículo 40, ou versículo 50, pode ir, teu filho vive. E ele imediatamente creu, numa linguagem mais crentez, tomou posse, evangeliquez, né? Tomou posse. Ele creu, irmãos. Ele creu. Ele tomou posse daquela palavra e disse, é para mim. Já estou com a minha vitória nas minhas mãos. Meu irmão, eu sou esse tipo de crente. Eu sou esse tipo de crente. Eu tomo posse das coisas. Porque Jesus conquistou isso para mim. Eu tomo posse dessas coisas. De tudo aquilo que Jesus conquistou, de tudo aquilo que Jesus, todas as portas que Jesus abriu para mim, todos os acessos que Jesus me deu, eu tomo posse. Esse homem aqui é um homem de fé. Obviamente deve ter sido difícil simplesmente dar meia volta depois dessa palavra de Jesus, dar meia volta e voltar para casa, né? Mas voltar para casa com segurança. Chegar em casa, meu filho vai estar vivo, curado, vai estar bem, porque Jesus disse, porque Ele falou. É exatamente a essência da fé, crer que aquilo que Jesus diz é verdade. Aquilo que Jesus diz é verdade. Se Jesus disser alguma coisa, se Deus determinar alguma coisa, não é se pode dar certo, já deu certo, meu irmão. O que Deus diz já está certo. Se Deus disser alguma coisa, se Jesus falar alguma coisa, então está certo, não é talvez, está certo. Quando Jesus disse, vai, o teu filho vive, Jesus afirmou, vai, o teu filho vive. O homem deu meia volta e já foi para casa, o meu filho está vivo, aleluia. Pronto. Resolvido.
recebeu a resposta, tomou posse e foi para casa com a vitória nas suas mãos. A própria palavra de Deus diz em Hebreus 11, 1, diga aí para nós, mídia, eu quero que a igreja leia comigo, é bem simplesinho, bem conhecido, juntos aqui, 1, 2, 3 e, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Isso aqui é definição de fé segundo a palavra de Deus, certeza de que nós vamos receber aquilo que esperamos receber, é a convicção daquilo que nós não podemos ver. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza no meu coração, convicção no meu coração. Sabe a situação que você está vivendo, que deixa você preocupado, e você não consegue enxergar ainda a resposta, você não consegue enxergar ainda a solução? Sabe como é que funciona na ótica da fé? É você já enxergar a resposta antes de você vê-la. Isso é fé. É receber. Eu já tomei posse, pastor. Meu marido se converteu. E o maridão deve estar lá tomando cachaça em algum lugar aí. Alguém ali sorriu. Eu creio, eu posso até ver o meu marido comigo na igreja dando glória a Deus, pentecostal, fazendo barulho na igreja. É exatamente o que diz a fé, a certeza de que nós já recebemos o que esperamos. A fé é exatamente a esperança absoluta, segura, de que o que se crê é verdade e que se espera vai acontecer. Vai acontecer. Não é uma esperança, um tipo de esperança que olha para frente com ansiedade. Será que é hoje? Não é um tipo de esperança ansiosa. Será? Pelo contrário, é a esperança que enfrenta o dia a dia, o futuro, com a absoluta certeza. Eu já recebi. Já recebi. Deus já me entregou. Deus já liberou a palavra. Eu me lembro quando, ali até deu testemunho aqui, eu me lembro quando a gente estava muito preocupado aqui em casa, a Lia vai fazer vestibular, não sei o que e tal, e a gente estava orando por isso, parece besteira, né? A gente fica preocupado com isso, e às vezes até é mesmo besteira, mas eu lembro que eu estava orando muito sobre isso, falando com Deus, e aí, a gente estava, eu já falei isso aqui na igreja, a gente estava louvando ao Senhor, e aí, nós estávamos cantando Deus de aliança, Deus de promessa, o Alex estava ministrando, e aí, comecei a cantar aquela parte que diz, posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados, e eu disse, eita, Deus está abrindo a porta agora, meu irmão, foi assim, uma convicção que encheu meu coração naquele momento. E no crentez, né? Eu tomei posse, meu irmão. E fiquei só esperando. Eu me lembro que no desenrolar das coisas, ali estava muito ansiosa. E aí tinha a possibilidade de um FIES e tinha a possibilidade de um ProUni. E elas, não, vou entrar logo no FIES porque já abriu logo essa porta. Eu disse, espera. Ela disse, não, pai, eu vou logo. Eu disse, espera. Eu vou logo. Então tá bom, vamos lá. Graças a Deus, quando abriu a outra porta, ela deu tempo de fechar a outra, né? A primeira para entrar na segunda, né? Graças a Deus. Se ela tivesse esperado mais um pouquinho, não tinha a necessidade de sair da primeira para ir para a segunda, né? Esperar a porta que Deus abre. Portanto, essa é exatamente a postura, certeza, como esse oficial do rei, ele ouve Jesus dizer, o teu filho vive, ele dá meia volta e vai para casa.
com a vitória nas mãos. Fé não é um tipo de esperança que se refugia numa possibilidade, mas que se fundamenta na convicção. Outro dia eu estava pensando, tem uma palavra apocalíptica na Bíblia, é o próprio Jesus quem diz, ele diz: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? E eu fiquei pensando, muitas pessoas dizem o seguinte, irmãos, isso aqui é uma viagem minha, tá? Muitas pessoas dizem assim, só está faltando mesmo para Jesus voltar, só está faltando mesmo o mundo inteiro ouvir que Jesus Cristo é o Senhor, o Evangelho ser pregado no mundo inteiro. E eu fiquei pensando, eu acho que está faltando uma outra coisa aí, porque Jesus vai voltar quando a fé se acabar nesse mundo, porque aí não tem mais possibilidade de ninguém se converter mesmo, então Jesus não tem mais o que esperar, quando a fé se acabar. E a fé está esfriando dia por dia, meu irmão. E essa noite eu quero aqui, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo de Deus, à luz da palavra de Deus, eu quero aqui incomodar a sua fé. Eu quero jogar um pouquinho de combustível, eu quero jogar fogo, eu quero que a sua fé seja incendiada nessa noite, em nome de Jesus. Max Lucado diz o seguinte, grande escritor, vários livros aí, ele diz: concentre-se nos gigantes e você tropeçará. Concentre-se em Deus e os seus gigantes tropeçarão. Aleluia. Deu para pegar aí, irmão? Se você fica só olhando para o problema, olhando para o gigante, olhando para o desafio, olhando para a situação que meu Deus, é uma situação muito complicada, é uma situação muito difícil, é uma situação impossível, será que vai dar certo? E você fica olhando para o problema, para a dificuldade, e você vai tropeçar, é natural, vai tropeçar, vai ficar com medo, vai ficar tomado de medo. A palavra de Deus aqui para nós nessa noite é: olhe para o Senhor, de onde virá o teu socorro. E os gigantes cairão, seus inimigos cairão. Cantamos aqui: o nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode, mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Aleluia! Quando a gente canta isso, a gente canta com verdade, e não com achismo, com possibilidades. Nós cantamos com convicção, nós cantamos com fé, nós não estamos aqui com uma espécie de determinismo, mas cremos que o Senhor é um Deus que pode, e que Ele é generoso em realizar os desejos do nosso coração. É o nosso Deus. É o nosso Deus. Portanto, meu querido, concentre-se no Senhor e os gigantes cairão. Olhe para o alto, olhe para de onde vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Naturalmente, esse homem, alto oficial, oficial do rei, engoliu o seu orgulho, vestiu-se de humildade e foi até Jesus, buscou ajuda. Segundo, um homem que, apesar da sua alta patente, e do seu grande problema, não se deixou abater pela situação, não se deixou abater pelo tamanho do problema, não se deixou abater pelo tamanho da batalha, do tamanho do gigante, e enfrentou a situação, continuou a batalha, continuou de pé. Um homem que mostrou a sua fé, não só determinação, mas também fé, de que Jesus tinha a resposta, de que Jesus era a resposta. E eu chego a um final. Leia comigo o versículo de número 53, João 4:53, quando ele retornando para casa,
já se encontra com outros dos seus servos no meio do caminho. Esses seus servos já dizem para ele: ó, teu filho está vivo, teu filho vive, teu filho está curado. Versículo 53. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Antes de eu dizer o que eu queria dizer, deixa eu dizer outra coisa. Olha que coisa interessante. Jesus diz para ele no versículo 50, teu filho vive. No versículo 51, os servos dele diz, teu filho vive. E no versículo 53, ele repete, dizendo para os seus servos o que Jesus havia dito, teu filho vive. 3 vezes a mesma fala, teu filho vive, teu filho vive. O que isso quer dizer, pastor? Sei lá, irmãos. Deve fazer sentido para você. A questão é que esse homem, ele se rende a Jesus. Não só ele, mas ele e toda a casa dele. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. O homem se rendeu, né? Jesus é o Senhor, o homem salvador. Não tem outro. E aí, naquela época, né, um homem, quando o chefe da casa se convertia, ou a qualquer religião, todos da casa acompanhavam a religião do chefe da casa. E o que isso significa? Isso sim eu vou dizer para você. O fato desse homem se render a Jesus não é só porque aquele homem obteve o que ele quis com Jesus e depois ia esquecer Jesus. Porque muitas pessoas às vezes vão até Jesus procurando ajuda para alguma coisa. Tem gente que... Outro dia eu estava conversando com a Denise. Nós conhecemos um casal que eles estavam em crise muito grande, né? Uma crise muito grande no relacionamento, a ponto de separar. E aí eles, olha, nós temos que buscar a igreja para ajuda. E assim que as coisas começaram a se encaixar, as coisas começaram a melhorar um pouquinho no relacionamento e já esqueceram de Jesus. Será que vão esperar uma outra crise? Esperar uma outra situação difícil para buscar o Senhor novamente? Então, no caso desse oficial do rei, render-se a Jesus, não é aqui uma situação que ele só foi a Jesus buscar o que ele queria, mas ele realmente se rendeu ao Senhor, ele e toda a sua casa. Isso significa que ele e toda a sua casa passaram a confiar em Jesus, passaram a confessar Jesus. Isso tem uma implicação muito complicada. Por quê? Vamos dizer, o oficial do rei normalmente teriam as suas religiões lá, suas divindades, e entre os seus amigos, né, as pessoas que estavam à sua volta, lá, o seu grupo social, cada um com as suas crenças, acreditar em Jesus, o Nazareno, religião de pobre. Seria algo realmente muito difícil, diante, na ótica daquela sociedade, daquele grupo social em que esse oficial do rei fazia parte, a ideia de Jesus, Salvador, Jesus, Messias,
Isso primeiro porque ia acabando com todas as convicções anteriores que ele tinha, mudou tudo, acreditou em Jesus Cristo, deixou o que ele acreditava no passado tudo para trás, e agora ainda tinha que enfrentar realmente o seu grupo social, as pessoas da corte, do rei Herodes, teria que suportar as brincadeiras, as risadas. Agora tu é crente, é? Tu é crente agora, é? Tu vai para a igreja agora, é? Eu me lembro quando eu era jovem, e aí quando eu realmente me converti, porque eu vinha para a igreja, mas não era convertido, né, irmãos? Eu vinha para a igreja, mas não era convertido. Mas quando eu me converti, os meus amigos imediatamente perceberam. Imediatamente eles perceberam. E eles começaram, a primeira coisa que aconteceu comigo, agora virou pastor, né? E eu, um jovem de uns 16 anos, não sabia nem quem era Amós, né? Sabe dessa história. Enfim, imagine esse oficial do rei, ele realmente começa a passar por esse tipo de coisa, é natural enfrentar esse tipo de coisa, as brincadeiras, as risadas, as chacotas. Alguém que vai dizer para ele, rapaz, tu é doido, ficou doido, para a igreja? Fechar os olhos, levantar a mão, ficou doido? Está alienado? Ficou burro? Eu repito aqui a frase do sueco, né, que eu não sei dizer o nome dele. O silêncio é, por vezes, o maior orgulho que se pode mostrar. Então, tem pessoas que vão ficar com medo, realmente, de serem cancelados, pessoas que vão ficar com medo das brincadeiras de mau gosto, do bullying, né, com o crente, de achar que você ficou louco, ficou doido. Mas esse homem, ele não pensou duas vezes, ele se rendeu a Jesus, ele creu em Jesus, ele e toda a sua casa. Não importava mais a crítica, não importava mais os comentários do vizinho, dos amigos, da família. A Denise, quando se converteu, a mãe dela chorou. E aí ela era um anjinho, era um santinho, né? E aí a Denise ainda foi assim, respeitosa, disse, mamãe, olha, eu não acredito mais nisso aqui não, toma aqui o presente que a senhora me deu, né? Dona Margarida quase morre. Minha filha agora é crente. Mais tarde, Dona Margarida se converte, né? Glória a Deus. A gente enfrenta essas coisas, irmãos, quando a gente tem um encontro com Jesus. Às vezes a gente vai sofrer isso dos amigos, a gente vai sofrer isso na família, a gente vai sofrer isso no trabalho, na faculdade, na vizinhança. A questão é, você quer a ajuda de Deus? Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Esses dias eu vi o Ricardo, sexta-feira, né, na consagração, o Ricardo estava aqui, ele falou uma coisa interessante. Ele disse que às vezes, ele assistindo TV, via pastores orando, sem muito sensacionalismo, e aí, então algumas pessoas eram curadas, porque exatamente não é a força, não é o tom de voz, não é aqui um ritual que a gente faz para que possa mover a mão de Deus, mas é o teu coração, irmão, é a postura do teu coração que vai mover o coração de Deus. Esse oficial do rei, ele engoliu o seu orgulho,
Esse oficial do rei não se deixou desanimar pela dificuldade. Esse oficial do rei simplesmente creu e se rendeu ao Senhor Jesus Cristo. Simplesmente. E eu pedi o Ministério Louvor para cantar uma canção. E enquanto nós cantamos essa canção, eu quero orar por você. Mas eu faço um pedido para você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente para eu orar por você. E orar com você. E o nosso Deus é generoso. O nosso Deus é generoso. Amém? O nosso Deus é generoso. Aleluia. Medite nessa canção. E enquanto nós cantamos, tome posse. Enquanto nós cantamos, tome posse. Amém? Tem um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Tem um Deus que não vai deixar essa luta me matar, não vai te matar. o E nem o desespero vai te tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está nas palmas das mãos de Deus. Choro dura uma noite. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Diga isso de todo o seu coração. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. vamos declarar. Ainda que a figueira, E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nos humilhamos diante da potente mão do Senhor nessa noite. Nos curvamos ante a tua grandeza, a tua soberania, ante a tua generosidade, a tua bondade. Sim, Senhor, nos achegamos a Ti com os nossos corações em fé,
em fé, Senhor. Pedimos a Tua ajuda, pedimos a Tua intervenção, que o Senhor entre com a Tua providência nas nossas vidas nesse momento, meu Deus. Todas essas pessoas que vieram aqui à frente, Senhor, cada um com as suas lutas, com as suas batalhas, com as suas causas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor estenda a Tua poderosa mão a fazer milagres nessa noite, a fazer sinais nessa noite, a liberar, Senhor Deus, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de restauração, uma palavra de conversão, ó Deus, uma só palavra, uma só palavra. Uma só palavra, Senhor. Assim como o Senhor disse uma palavra para aquele centurião, assim como o Senhor disse uma palavra para o oficial do rei, assim como o Senhor disse uma palavra para aquela mulher cananeia, como o Senhor disse uma palavra para aquele homem leproso. Uma só palavra, Senhor. Como o Senhor disse, uma só palavra, Lázaro veio para fora, e assim aconteceu, Senhor. Como o Senhor ajudou aquele homem na sua falta de fé, aquele pai. Ajuda-nos nessa noite, Senhor. Ajuda-nos nessa noite, Senhor. Rasga os céus, venha ao nosso encontro nessa noite. Ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, venha ao nosso encontro, Senhor. Não sei, ó Deus, qual é a causa de cada um aqui à frente. O que eu sei é que o Senhor sabe todas as coisas. Eu sei que o Senhor sabe todas as coisas. Mas como o Teu servo aqui, ó Deus, nesse lugar, como servo do Senhor aqui nesse lugar, Pai, eu ministro na autoridade do nome de Jesus a cura, a libertação, a restauração, a multiplicação, a reconciliação, a salvação, o perdão. Na autoridade do nome de Jesus eu ministro nessa noite, ó Deus, e que o Teu nome seja glorificado, Senhor, que todos saibam que o Senhor é Deus e que ainda existem servos do Senhor na terra. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que ao voltarmos para os nossos lares nessa noite, ó Deus, possamos voltar cheios de fé, cheios da certeza das coisas que esperamos, cheios de convicção de fatos que ainda não vemos, segundo a Tua palavra, em nome de Jesus. Se você toma posse nessa noite, diga: diga mais forte, diga: eu tomo posse nesta noite, pela fé da palavra de Jesus. Glorifique ao Senhor bem forte, em nome de Jesus. Aleluia! 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 Antes de você ir para casa, levante sua mão, receba a bênção apostólica.
eu creio que nós vamos ouvir boas notícias. Eu creio na resposta. Isso é fé. É saber que Deus faz. É saber que Deus faz. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas saiba que Deus faz. Eu sei que você está esperando isso, mas deixa eu contar uma coisa, ainda dá tempo, é rapidinho. Há 2 semanas atrás eu derrubei uma pessoa numa moto lá na Barra do Ceará. E aí eu atendi a pessoa rapidamente ali, mas estava nervoso, a pessoa também estava nervosa. Digitei o meu número no celular da pessoa e disse para ela: pode me ligar e eu vou consertar a sua moto, o que precisar, eu vou reparar tudo que você precisar. Tá bom. E fui embora. Só que aí eu digitei meu número do celular errado no celular da mulher. Era uma mulher. E era na semana seguinte, era segunda-feira que antecedia a semana de Santa Ceia. Eu estava pensando: meu Deus, domingo vai ser Santa Ceia. E aquela mulher está pensando que eu enganei ela, porque ela está tentando me encontrar e o número que eu dei para ela estava errado. Ela está pensando que eu sou um bandido, que eu sou um ladrão. Meu Deus, me ajuda, me ajuda. E eu fui nas lojas lá da Leste-Oeste, procurando câmeras. Eu fui em uma loja lá e aí o cara disse: olha, a mulher veio aqui nessa loja. Eu disse: ela deixou o telefone? Não, não deixou o telefone. Eu disse: mas veja nas tuas imagens se você consegue pegar a placa da moto, porque eu vou localizar ela. E ele disse: não, eu vou procurar, mas fique sossegado, você está fazendo sua parte, você não é desonesto não. Eu disse: não, mas eu tenho que consertar isso, eu preciso consertar isso. E ele disse: não, rapaz, fique em paz, vá para casa. E eu vim para casa, e aquele homem não me ajudou. Para encurtar a história, isso foi na segunda. Eu fui lá no homem terça, fiquei angustiado quarta, quinta de manhã eu comecei a orar. Eu disse: Senhor, o Senhor tem que me mostrar hoje uma solução, uma saída. Eu tenho que encontrar essa mulher. Eu estava disposto a andar a Barra do Ceará todinha a pé, de casa em casa, para encontrar essa mulher. Por favor, Deus viu a minha angústia. Bom, sabe o que aconteceu? Essa mulher foi a 3 delegacias. Ela estava disposta a abrir um boletim de ocorrência contra mim, mas ela não tinha nenhuma informação minha, a não ser, eu peguei o celular dela, bati a foto do meu carro e bati uma selfie minha e disse: tá aí, ó, eu não vou lhe enganar. E ela foi em 3 delegacias e lá em cada delegacia as pessoas disseram: não há nada que nós podemos fazer. Você não tem nome da pessoa, você não tem CPF da pessoa, não tem nada. E aí ela viu um homem de paletó lá na 3ª delegacia que ela foi, e foi pedir orientação. Ela achava que era um advogado, né? Foi pedir uma orientação. Aí ela, mostrando a placa do carro, mostrou também a minha foto. O cara olhou a minha foto e disse: eu conheço esse homem, ele é pastor. Agora me diga, meu irmão, pelo amor de Deus, me diga, qual é a probabilidade de alguém pegar um celular, um estranho na cidade de Fortaleza, ir numa delegacia em algum lugar da cidade de Fortaleza, mostrar a minha foto para um outro desconhecido, e esse desconhecido dizer: eu conheço esse homem? Qual é a probabilidade? Para ser mais fiel à história, o homem diz assim: ó, eu não tenho o telefone dele não, mas eu tenho um telefone da prima dele, a Raquel, e aí eu vou pegar o telefone e vou te dar. E assim a mulher me ligou, naquele dia em que eu estava orando. Naquele momento em que eu estava orando. Você vê como Deus faz coisas? Você acredita em milagres? A minha angústia acabou, irmãos. Minha angústia foi embora. Jesus diz: olha, pedi e dá-se-vos-á, batei e achareis.
Aliás, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Perturba, irmãos, perturba. Fala com Deus em oração. A resposta vem. Recebe a bênção. E a graça do Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção e o poder do Espírito Santo repouse sobre a tua vida e sobre o povo de Deus espalhado pela face da terra. Paz seja sobre Israel. Você que recebe, diga amém. Deus abençoe a tua